Toda pessoa com um propósito maior na vida enfrenta batalhas espirituais que a maioria nem imagina. E uma das armas mais usadas para desviar esses escolhidos é a imoralidade sexual. Por quê? Porque o desejo sexual, quando não controlado, pode se tornar uma ferramenta de distração poderosa. Quem tem um chamado significativo carrega uma luz que incomoda as trevas, e nada enfraquece mais um guerreiro do que uma mente dividida entre sua missão e suas tentações. O inimigo não ataca qualquer um. Ele mira aqueles que representam uma ameaça real. E não se engane, essa luta não é apenas sobre carne, mas sobre um plano bem arquitetado para desestabilizar os que têm grande potencial. E o mais curioso, isso não é novo. Sempre que alguém se aproxima de um nível mais alto de propósito, as investidas aumentam. O desejo sexual, que é algo natural, passa a ser explorado de forma intensa para gerar distração, culpa e afastamento espiritual. O isolamento emocional pode ser um fator agravante, pois quem caminha sozinho tende a lutar sozinho. E um soldado solitário é um alvo mais fácil. A estratégia do inimigo é clara: enfraquecer a moral, criar conflitos internos e afastar os escolhidos do caminho. Mas essa guerra já foi travada por outros antes e há lições valiosas a serem aprendidas com eles. A Bíblia está repleta de histórias que provam como o desejo sexual pode ser uma armadilha perigosa, até mesmo para os mais fortes. Veja o caso de Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que caiu ao desejar Batseba. O que parecia apenas um momento de prazer se transformou em uma sequência de erros, incluindo mentira e até assassinato. Sansão foi outro exemplo clássico. Dotado de uma força sobrenatural, mas vulnerável às investidas de Dalila, ele não percebeu que o desejo sexual estava sendo usado como uma isca para destruir sua missão. Esses exemplos deixam claro que essa luta sempre existiu, e se grandes homens de Deus enfrentaram essa guerra, por que seria diferente agora? O padrão é o mesmo. A tentação começa sutilmente, se aproveita das fraquezas e, quando menos se espera, o estrago já foi feito. O desejo sexual, quando mal direcionado, pode se tornar um veneno lento que mina a força espiritual e a clareza de propósito. Se até gigantes da fé caíram, isso só reforça que ninguém está imune. Mas existe um detalhe que faz toda a diferença. Aqueles que reconhecem a estratégia do inimigo conseguem se preparar melhor. E a preparação é essencial, porque essa batalha não é apenas uma questão de vontade, ela exige estratégia. Engana-se quem pensa que a luta contra o desejo sexual é apenas uma questão de autocontrole. Essa guerra vai muito além do físico, ela é espiritual, mental e emocional. O pecado sexual nunca vem isolado, ele sempre carrega consequências, culpa, afastamento de Deus e um efeito dominó de decisões erradas. O inimigo sabe que um escolhido enfraquecido perde o foco, se sente indigno e aos poucos se desvia do propósito. É uma armadilha cuidadosamente montada, porque quando alguém cede uma vez, a resistência diminui e o ciclo começa. Por isso, a questão aqui não é apenas evitar o pecado, mas compreender que há uma guerra acontecendo nos bastidores. E como todo bom guerreiro, é preciso ter estratégia. Se a tentação surge em momentos de fraqueza, o primeiro passo é fortalecer essas áreas vulneráveis. Isso significa identificar padrões. Quando e onde a tentação aparece com mais força, o que desencadeia esses desejos? A resposta para essa luta não está apenas na força de vontade, mas na inteligência espiritual. O desejo sexual não é o inimigo, mas a forma como ele é explorado pode se tornar uma grande armadilha. E essa guerra se intensifica ainda mais quando se percebe que a sensibilidade espiritual também aumenta a intensidade da tentação. Quanto mais uma pessoa se aproxima de Deus, mais aguçada se torna sua percepção espiritual.
E isso, embora seja uma bênção, também amplifica a intensidade das tentações. Não é coincidência que aqueles com um chamado forte sintam que a luta contra o desejo sexual se torna mais intensa. Isso acontece porque a sensibilidade espiritual não apenas abre os olhos para as coisas de Deus, mas também expõe as estratégias do inimigo. A carne começa a lutar contra o espírito de maneira ainda mais feroz, criando um cenário onde a tentação parece mais forte do que nunca. E o perigo está justamente aqui, a falsa sensação de que a tentação é um sinal de fraqueza. Muitos acham que, por enfrentarem esses pensamentos intensos, estão longe de Deus, quando, na verdade, pode ser um indicativo de que estão no caminho certo. A tentação não escolhe os fracos, mas sim aqueles que carregam um propósito grandioso. E como essa luta acontece em silêncio, a solidão pode se tornar um grande risco, tornando tudo ainda mais difícil de vencer. A solidão pode ser um terreno fértil para as maiores batalhas internas. Quem tem um chamado forte muitas vezes se vê caminhando sozinho. Não porque queira, mas porque o próprio propósito cria uma jornada diferenciada. O problema é que, sem apoio, as tentações se tornam ainda mais perigosas. O desejo sexual, que já é uma luta intensa, encontra no isolamento um campo aberto para crescer. Sem alguém para prestar contas, sem diálogos que fortaleçam a mente e sem uma comunidade que ofereça suporte, é fácil ceder e se perder. A mente começa a justificar pecados como válvulas de escape e, pouco a pouco, o isolamento se transforma em um labirinto sem saída. E o que fazer quando se está sozinho nessa guerra? Primeiro, é essencial entender que o isolamento não precisa ser sinônimo de fraqueza. Se não há um círculo de apoio, é hora de construir um. Isso significa buscar mentores, encontrar pessoas que compartilham os mesmos valores e até mesmo investir em relacionamentos saudáveis. O chamado é grande, mas ninguém foi feito para lutar sozinho. E quanto maior o chamado, mais forte será o ataque, pois o inimigo sabe exatamente onde golpear. Quanto maior o propósito, mais intenso será o ataque. Isso é um princípio que poucos entendem até começarem a sentir na pele. Aqueles que carregam um grande chamado enfrentam uma guerra invisível, onde a imoralidade sexual se torna uma das armas mais letais usadas contra eles. Não é apenas uma questão de desejo, mas uma estratégia deliberada para desviar os escolhidos do caminho. A tentação se manifesta nos momentos de fraqueza, nas distrações inesperadas e até mesmo através de pessoas enviadas com um único objetivo: destruir o que Deus está construindo. E é aí que muitos caem, porque subestimam o nível da batalha. Acham que é apenas uma questão de autocontrole, quando na verdade é uma guerra espiritual que exige armadura completa. Sem disciplina, vigilância e um espírito preparado, qualquer um pode ser derrubado. Basta olhar para a história para ver quantos foram vencidos exatamente nesse ponto. Mas existe um padrão. Por trás de cada queda, geralmente há uma ferida emocional, uma brecha que torna a alma mais vulnerável. Toda queda tem uma porta de entrada, e muitas vezes essa porta não é aberta por uma decisão consciente, mas por feridas emocionais que nunca foram tratadas. Pessoas que carregam traumas do passado, rejeições, carências afetivas ou frustrações profundas podem se tornar mais suscetíveis ao desejo sexual como uma forma de alívio. O pecado, nesses casos, não começa com o ato em si, mas com a busca por algo que preencha um vazio. E é exatamente nesse ponto que o inimigo trabalha, oferecendo atalhos ilusórios para uma dor real. Sem cura, a pessoa se torna refém do próprio ciclo destrutivo. Busca prazer momentâneo para anestesiar a dor, mas quando o efeito passa, a culpa e a vergonha só aprofundam ainda mais a ferida. O caminho para a libertação
não está em simplesmente tentar resistir, mas em tratar a raiz do problema. Isso pode significar terapia, aconselhamento espiritual, autoanálise e, acima de tudo, um compromisso genuíno com a própria transformação, porque uma ferida ignorada não desaparece. Ela só se aprofunda, abrindo espaço para ainda mais ataques. A disciplina espiritual é a chave para vencer essa batalha. A oração constante, o jejum e a vigilância não são apenas práticas religiosas, eles são as ferramentas fundamentais para proteger a alma e a mente. Não se trata apenas de afastar a tentação, mas de fortalecer a intimidade com Deus de tal maneira que a luta contra o desejo sexual se torne uma batalha onde a vitória já está garantida. A disciplina nos leva a um estado de prontidão, onde estamos sempre em guardas espirituais, preparados para enfrentar qualquer ataque com sabedoria. E isso começa com pequenas ações diárias, como a leitura da palavra e momentos de meditação, que ajudam a manter o espírito focado. Mas não se engane, a disciplina não é uma solução mágica. Ela exige persistência. Não basta orar uma vez e achar que o inimigo vai desistir. A vitória espiritual exige consistência. Se você está se perguntando como fortalecer essa disciplina, começa com algo simples. Defina um tempo diário de oração e esteja comprometido com ele, não importa o que aconteça. Outra prática poderosa é o jejum, que purifica o corpo e a mente, alinhando-as com o propósito divino. Quanto mais você investe nessas disciplinas, mais a sua resistência a tentações e distrações aumenta. A boa notícia é que a vitória sobre a luta contra o desejo sexual é não apenas possível, mas alcançável. Com comprometimento, um estilo de vida focado em Deus e relacionamentos saudáveis, qualquer pessoa pode superar essa batalha. A chave está na perseverança e na confiança de que, por mais intensos que sejam os ataques, o poder de Deus é maior. Quando a pessoa se dedica verdadeiramente a viver em alinhamento com o chamado, ela se torna imune aos ataques que antes a derrubariam. O desejo sexual, quando controlado e redirecionado, deixa de ser uma armadilha e se transforma em uma parte da vida que serve ao propósito maior de Deus. Além disso, ter relacionamentos saudáveis que ajudam a fortalecer a fé e a autoestima é fundamental. É por meio de uma vida comunitária sólida, onde você compartilha seus desafios e vitórias, que a tentação perde a força. Então, se você se encontra nessa batalha, lembre-se, com Deus não há guerra que não possa ser vencida. E é possível viver uma vida plena, livre da prisão do pecado sexual, quando a pessoa se dedica verdadeiramente a Deus e ao seu propósito. Agora que você entende as razões pelas quais os escolhidos enfrentam em silêncio essa luta contra o desejo sexual, o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar na batalha sozinho ou se comprometer a buscar ajuda e aplicar a disciplina espiritual necessária para superar? É hora de parar de lutar sem direção e começar a caminhar rumo à liberdade e ao propósito que você foi chamado para viver. Lembre-se, com uma vida comprometida com Deus, relações saudáveis e o foco em seu chamado, você pode superar qualquer tentação. Então, se você está pronto para a transformação, inscreva-se no canal, ative as notificações e venha aprender mais sobre como viver uma vida plena, livre das amarras do pecado. A vitória é possível e o próximo passo é seu.